Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do Senhor. Aqui, irmão Alexandre, mais uma vez no canal Leia a Bíblia, para continuarmos a leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 286, onde iremos ler no Antigo Testamento o livro de Isaías, capítulos 38 e 39, e começando um novo livro no Novo Testamento, carta de Paulo para Tito, onde iremos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Tudo bem? Leitura sempre feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é a versão revista e corrigida. Em breve nós estaremos começando. Pegue o seu exemplar sagrado e acompanhe. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui diante da tua palavra. Graças a Deus, Senhor, já foram 285 dias e hoje é o dia de número 286, onde iremos perseverar para terminar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse no prazo de um ano. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Abençoa grandemente esta leitura, meu Pai, fala ao nosso coração e que seja repreendido todo tipo de interrupção humana ou espiritual. Muito obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de ler essa tua palavra, porque acreditamos que a tua palavra é consolo, é força, meu Pai, tudo aquilo que nós precisamos para nós podermos vencermos as tribulações da vida. Muito obrigado, meu Pai, e que teu Espírito Santo sempre esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Leitura de hoje é uma leitura mais curta. Isaías serão os capítulos 38 e 39. 38 tem como subtítulo A Doença de Ezequias e a Sua Cura Maravilhosa. Versículo 1 fala: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou de sua enfermidade. Eu disse: Na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura. Já estou privado do resto de meus anos. Eu disse: Já não verei mais ao Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como choça de pastor. Cortei como tecelão a minha vida, como que do tear me cortará. Desde a manhã até a noite me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada, como um leão. Quebrou todos os meus ossos, desde a manhã até a noite. Me acabarás. Como o grou ou a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Alçava os olhos ao alto. Ó Senhor, ando oprimido. Fica por meu fiador. Que direi? Como o prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive, e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faze-me viver. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem à cova. Os vivos
Os vivos, esses te louvarão como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo em meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplasto sobre a chaga, e sarará. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Vamos agora para Isaías, capítulo 39, tem como subtítulo Os embaixadores da Babilônia enviados a Jerusalém, o orgulho de Ezequias. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E dos teus filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Aqui, carta de Paulo a Tito, capítulo 1 tem como subtítulo Prefácio e Saudação. O versículo 1 fala: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé.
não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o último capítulo de hoje. Tito, capítulo 2, tem como subtítulo Exortações aos velhos, às mulheres, aos jovens e aos servos. Tito deve ser ele mesmo um exemplo em tudo. Versículo 1 fala: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-vos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto, e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Aleluia, palavra do Senhor. Carta de Paulo ao servo Tito. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por este momento de ter lido a tua palavra, tanto no Antigo Testamento como neste novo livro que começamos, Carta de Paulo a Tito. Palavras tremendas, grandes exortações e lições que possamos tirar na nossa vida. Nos abençoe e dá um resto de dia de paz. Nos fortalece, Pai, na tua palavra. Nos fortalece pelo poder da oração e não retira de nós o teu Espírito Santo, porque queremos ser sempre dependentes de ti. Tem misericórdia de nossos pecados, meu Pai. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Leitura concluída com sucesso, glória a Deus. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura, tudo bem? Certo? Nosso plano de leitura. Dia 286, lido no Antigo Testamento, Isaías 38 e 39, certo? Graças a Deus, mais um dia vencido para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos continuando a gravação da leitura diária da Palavra de Deus. Agradeço as vossas orações e até breve.